Começando isso. Legal. Gravação inicial. Tati, Legal. primeiramente, obrigado pelo seu tempo. Como a gente combinou, eu vou pedir só para você fazer uma introdução sua, meramente para registro, e aí a gente vai iniciar a parte da entrevista, onde eu vou pontuar as perguntas e você me dá o retorno. Tá bom? Legal. Tá bom. Obrigada a Pode você iniciar, por pelo favor. convite, Antônio. Desejo sorte para você nessa nova jornada, tá bom? Bom, eu sou Tatiana Mano, eu sou diretora comercial na Workcom há 4 anos. Eu estou na companhia há 6. Então, como diretora, é a minha primeira experiência, mas eu trabalho com vendas há mais de 20 anos. A minha experiência com a área de promoção e merchandising, ela vem desde os meus 13 anos. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a minha mãe com ações promocionais, e aí foi assim que eu acabei entrando e caminhando na área de trade. A minha formação é administração de empresas, eu tenho um MBA na FGV de gestão de negócios e tenho algumas especializações pela ESPM em marketing, trade marketing e marketing digital. E aí, estou aqui para o que eu puder te ajudar. Legal. Perfeito. Tati, eu vou iniciar o procedimento, então eu vou fazendo um a um os questionamentos e você discorre da forma que você achar mais adequado sobre eles, tá bom? Tá bom? Beleza. Então, legal. O nosso primeiro item é como o trade marketing pode ajudar na estratégia de uma empresa. Legal. Bom, o trade, ela é uma área fundamental para que a gente consiga impulsionar a estratégia dessa empresa. Então, a gente está aqui fazendo uma correlação entre o comercial e o marketing, que costumam ser à frente de uma companhia para que ela atinja o seu objetivo, que nada mais é do que alavancar as vendas daquilo que ela produz, daquilo que ela fabrica, ou do serviço que ela presta, porque o trade marketing serve para as duas frentes. Mas acho que os principais são o fortalecimento da marca, quando a gente fala de indústria e trade especificamente voltado para consumo, a gente está falando, então, fortalecimento da marca no PDV, a gente está falando da melhoria da experiência do consumidor, o trade marketing tem essa responsabilidade, e também aumentar a eficiência nessas ações comerciais, justamente para que a gente consiga atingir o objetivo lá na frente, que sempre é vender mais. Esses acho que são os pontos mais importantes. A gente tem outros que são correlatos, Antônio, e que eu não descarto, mas a gente tem aí uma dependência da cultura que as empresas e as indústrias adotam, como eu falei inicialmente, onde é que esse trade marketing está instalado. Se ele estiver instalado dentro da área comercial, ele certamente vai ter uma integração maior voltada para alavancar essas vendas lá no PDV. Se ela tiver um viés e um caminho mais para a área do marketing, ele certamente vai caminhar mais para o lado de promoção, ele vai tentar estreitar o relacionamento, fazendo um mapeamento desses resultados, posicionamento de marca. E tem um ponto importante que quase ninguém fala, principalmente dentro do nosso trabalho, aqui na Workcom a gente fala bem pouco, é estreitar o relacionamento no canal de distribuição. A venda, ela pode acontecer tanto pelo canal direto, são os vendedores, os representantes comerciais que estão ali à venda do produto no varejo, ou no atacado, mas a gente também tem empresas que canalizam essa venda pela distribuição. E se a gente está falando do distribuidor, o trabalho e o relacionamento com esse canal é tão importante e relevante quanto pelo canal direto. Então, eu acho que esses são os pontos aqui que eu entendo que são relevantes à área de trade marketing dentro de uma estratégia de empresa. Suficiente? Com certeza, com certeza. Vou para o próximo item, Tati. De que forma uma área de trade marketing deve conduzir conflitos de objetivo entre comercial e marketing? É engraçado a gente falar disso, né? Porque ela, na prática, ela super existe. E é muito bacana porque, no meu entendimento, o trade, ele é complementar a essas áreas, tanto para o comercial quanto para o marketing, porque ele funciona como uma ponte entre essas duas áreas. Então, eu tenho um entendimento assim, ó, que o marketing, ele cria. O marketing, ele vai trazer as iniciativas, as ações que vão tentar colorir
aquela marca e evidenciar o produto lá no PDV para o consumidor. Mas e o comercial? O comercial não cria. Ele tem que ser criativo para vender, mas ele não cria, ele tem que impulsionar. Ele é o artilheiro. Então, para mim, o trade ele está ele é uma ponte entre o comercial e o marketing. E é muito divertido quando a gente aqui, por exemplo, na empresa, atende as áreas de trade, como é claro para nós o conflito que a gente tem entre as duas áreas, né? É muito interessante. Inclusive, é sobre verba, né? Normalmente, as verbas elas estão alocadas em maior valor para o marketing e o comercial sofre porque o trade marketing tem a função de impulsionar lá na frente. E aí o comercial, se ele não tem esse apoio, ele tem certamente uma redução desse número de vendas. Então eu entendo que, cara, assim, a principal conduta da área de trade é, cara, sempre estabelecer esses objetivos comuns e claros entre as duas áreas, o comercial e o marketing, promover essa comunicação transparente, a integração entre as duas áreas, uma vez que ele tem esse papel de ponte, alinhar as estratégias, realizar essas análises em conjunto. Comercialmente aqui na Work, a gente que presta serviço para isso, eu sempre induzo e comento com o cliente, e talvez você já tenha participado de reuniões que eu faço isso, onde a gente oferta que as áreas tenham visibilidade e leitura dos dados que a gente trabalha para o cliente lá na ponta, com layouts diferentes, porque aquilo que importa para o marketing é diferente do que importa para o comercial. Faz sentido para nós a gente trabalhar esse material de forma separada, para cada área trabalhar diariamente com aquelas informações, e um consolidado para que eles tenham essa comunicação integrada? Eu acho que sim. Tem um ponto que nesse guarda-chuva, quando a gente fala do trade, né, e para onde que ele vai, existe uma necessidade da flexibilidade. O trade é sempre, assim como nós, como agência, é o que sofre mais com as estratégias de empresa, principalmente porque costuma ser um investimento alto de pouco valor percebido. Porque esse valor percebido ele só consegue ser apresentado para a companhia como um todo quando a gente tem uma leitura eficaz desses dados, mostrando de fato a rampa de crescimento de venda. E aí, se a gente não tem aquele processo de educação, de treinar as equipes para análise desses dados, certamente a gente fica ali com uma visão muito pequena, pífia, da representatividade que tem essa área, tá? Então, eu acho que espero que tenha sido suficiente. Eu falo bastante, tá? Se você achar que eu estou falando muito, você pode cortar. Não, não, por favor. É sempre importante saber os pontos que você acha relevante para incluir aqui, até para mesmo sendo só uma pergunta, ter a sua visão geral. Legal. E de fato, né, o trade ele precisa, como qualquer um, demonstrar que a sua existência é relevante e de certa forma ter essa leitura de dados para contar a história, né, para sair de algo subjetivo e demonstrar valor com algo objetivo, parece ser o caminho mais adequado, né? Comunicação, né, Antônio? Acho que a comunicação ela precisa ter clareza, sabe? E a gente precisa trabalhar num modelo mais colaborativo. Acho que todas as vezes que a gente integra, ao invés da gente trabalhar com leituras separadas diárias, independente se a gente está falando aqui de trade, comercial e marketing, ou no nosso negócio, comercial, operação e BI, todas as vezes que a gente trabalha de forma construtiva essa comunicação em um processo colaborativo, certamente a gente traz aí vantagem para quem tem a ambição aí de crescer e dar melhor visibilidade daquilo que a gente tem para fazer. Então, acho que é isso. Justíssimo. Tati, eu vou para o próximo item, é o item 3. Deixa eu só colocar a bateria aqui no meu notebook, Antônio, só um minuto, peraí. Claro, por favor, eu aguardo. É que eu não tenho o hábito de ligar ali na tomada, e aí ele começa a apitar aqui, segura aí, antes que Claro. derrube. Pronto, vamos lá. Pronto? Terceiro, pronto. Legal. Tati, em sua opinião, quais são as principais estratégias de merchandising que influenciam diretamente o comportamento de compra dos consumidores? Agora eu vou defender meu peixe, né? Claro. Então, o primeiro ponto que eu acho que é super relevante é quando a gente fala lá no PDV, quando a gente fala de compra do consumidor, significa que o consumidor foi em algum lugar comprar,
seja ele online ou lá presencialmente, fisicamente no PDV, seja ele qual for. Então, para mim, o principal é o posicionamento estratégico do produto. A gente precisa ter produto mais visível, a gente tem que trabalhar por categoria, a gente tem que ter esse material organizado lá na frente para que ele tenha esse contato visual. Então, com todas as vezes que a gente vai comprar, porque a gente é consumidor, a primeira coisa que a gente olha é o que está no nível dos nossos olhos. Então a gente bate o olho. Se o seu produto está ali, ele está visível, bem colocado, separado por categoria, certamente você está na frente dos seus concorrentes. Então esse para mim é o ponto principal. Para que isso aconteça, a gente precisa do quê? Precisa de execução. Para precisar de execução, o robô ainda não faz. A gente ainda não tem robô indo no estoque pegando material. Ainda não tem, um dia vai ter, mas ainda não tem. Então a gente precisa de promotor, a gente precisa de execução, a gente precisa de um olhar dedicado para o merchandising. E merchan é isso. Merchan é a gente atuar estrategicamente no produto. O foco ali é o produto para atrair o consumidor. Depois a gente vem com outros pontos que para mim também são tão relevantes quanto, mas menos investidos pela indústria, vejo com menos volume por conta de valor, que são os displays. Então, todo o material de MPDV que a gente aplica e que a gente trabalha não só em ponto extra, mas quando a gente faz um cross-selling, quando a gente faz um upselling, quando a gente agrega um valor adicional, dando, por exemplo, a percepção para o cliente da aplicabilidade daquele produto, ele também sai lá na frente. Então, eu também vejo isso com a venda cruzada, né? Que é quando a gente fala lá do cross-selling, do upselling dentro do PDV, eu acho que ela também é bem eficiente. Vou até te dar um exemplo aqui, olha. Aquele produto que a gente utiliza para limpar a verdura, limpar não, né? Ele é um cloro, nada mais é do que um clorificante, que poucas pessoas falam desse produto, apesar dele ser necessário, visto inclusive onde a gente compra os nossos hortifrutis, né? E ele é necessário para tudo. Mas ele tem uma categoria específica dentro do PDV? Teoricamente, se a gente pensar no produto, não. Aonde a gente colocaria isso? Puta, sei lá. Muitas vezes na mesma seção onde a gente tem lá pet, onde a gente coloca, por exemplo, alimento para animal, a gente coloca um fertilizante para planta, depende de como é que o PDV se comporta. Mas aonde é que ele tem mais sucesso? Aonde ele tem aplicabilidade. Então não tem a ver com o descritivo técnico do produto, tem a ver de como eu aplico. Isso é uma venda cruzada. Ele está ali por conveniência, para falar: oi, consumidor, tudo bom? Eu sou um produto que tem uma composição ABCD, mas a minha utilização é para cá, ó, no hortifruti. É aqui que você vai usar. Então eu vejo isso com bons olhos, tá? Assim como o queijo ralado, que tem a sua categoria, mas quando ele é inserido lá no molho do tomate, certamente ele vende mais. Mas a gente, para não fugir aqui do assunto, quando a gente fala também de perfil de consumo, eu acho que o sazonal também tem bastante relevância, tá? Dentro desse item que a gente está conversando. Por quê? Porque nessas datas festivas, nas comemorações, a gente tem uma evidência maior e melhor dentro do PDV. Então, eu também acho que isso faz vantagem, e é simples quando a gente destaca, por exemplo, as marcas que apostam nesse item, quando elas segmentam esse perfil, o quanto de vantagem elas levam. Então, São João, por exemplo, a Yoki, diversos pontos extras ali desenhados, investidos, para que justamente o consumidor tenha uma experiência diferente na compra daquele período. Também acredito nos ambientes de loja, então toda vez que a gente fala a loja também tem bastante relevância e não está diretamente ligada à merchan e à trade, né? Ela tem muito mais com o investimento do varejo. Mas olha que louco, a gente tem uma necessidade que a indústria se posicione se ela quer ou não estar naquele PDV. Se faz sentido para ela vender o produto naquela loja para aquele público da qual ela atende. Então, o que eu estou falando disso é o ambiente da loja, a iluminação, a música, se a loja tem ar-condicionado, se não tem, se as filas são gigantes, se tem check-out, por exemplo, para compras menores, ou se o cara que está comprando 2 pacotes de pão, ele precisa entrar na mesma fila do cara que está segurando 2 carrinhos. Essas coisas, para mim, também têm bastante relevância, tá? Deixa eu ver o que mais que eu tenho para falar daqui. Acho que é isso, Antônio. Se você sentir falta de alguma coisa ou achar que eu fugi, você me fala. Não, não. Mas fique tranquila. Se eu de repente achar
que eu preciso de mais algo para que a pergunta seja respondida, eu questiono, mas eu entendo que até Uhum, aqui uhum. é Tem um ponto que a gente não fala muito ainda, que é a questão da eita caramba, o omnichannel, omnicanalidade. Omnichannel. omnicanalidade, obrigada, que é o omnichannel. Eu como consumidora passo bastante por isso, né? Então, quando a gente sai do PDV no canal alimentar e a gente vai, por exemplo, para um varejo de eletroeletrônico, eu acho que a integração do online e offline ainda estão bem aquém daquilo que a gente gostaria. Então, cada vez mais comum as lojas, por exemplo, dessa categoria, elas não terem mais o estoque físico. Se você chegar lá para comprar um liquidificador, ele tem lá um de amostra, mas ele não tem no estoque. Aí ele fala assim, olha, mas eu posso pedir para você lá no online. Aí o preço do online é menor do que o preço da loja. Aí você fala, então, mas você faz para mim o preço do online aqui na loja? Ele não. Então eu acho que a tecnologia, esse processo da integração do online e offline, também tem uma relação aí importante desse impacto do que a gente está falando aqui da compra do consumidor. Sim. E é muito comum, né? A gente Oh, vê 10% mais barato no online, ou até mais às vezes, é, e chega na rede e fala, cara, eu tô aqui, ó. Eu não quero comprar online, eu tô na sua frente, vende para mim por esse preço. eles Não não posso. fazem. Aqui, Exato. aqui o meu preço é diferente do online. Triste, né? É, o impacto na percepção do cliente é instantâneo, né? Pois Porra, eu é. tô aqui na sua Eu fico frente, puta. podia sair com o produto que eu quero pagar por ele agora, mas não, você vai fazer eu ir para minha casa, comprar E e esperar aguardar o para seu entregar. SLA de entrega. Ai, maravilha, né? É isso. Eu acho que são esses os pontos, tá? Certo? Tati, vou para o item 4. Quais os ganhos de uma estratégia e operacionalização eficazes e eficientes de trade marketing e merchandising? Tá. Perguntar Primeiro, isso para a diretora do comercial. é ótimo, né? Bom, o primeiro impacto é venda, né? A gente nem precisa falar. Então, cara, assim, isso impacta diretamente na venda, no relacionamento com o parceiro, na visibilidade da marca, experiência do consumidor. E a gente tem alguns principais benefícios que eu entendo com o ganho dessa estratégia bem executada, que além desses pontos, a gente pode até, quando eu falo, por exemplo, das vendas, e isso carrega uma série de outras situações, né? Então, por exemplo, quando você tem todos esses pontos que eu coloquei, da venda, o relacionamento com o parceiro, a visibilidade da marca, você também já cria uma fidelização com esse cliente. Muitas vezes o consumidor ele não compra só porque é mais barato ou porque o seu produto estava ali à mão, mas porque ele se torna fiel àquela marca, àquele PDV em específico, porque é um conjunto de informações. A gente tem um ponto muito importante que é a melhoria na eficiência das ações comerciais. Então, todas as vezes que essa estratégia é bem feita e bem executada, a primeira coisa que eu entendo que, cara, traz assim na cara para a gente analisar é o ROI, porque a gente consegue subir, a gente alavanca esse KPI, essa análise, assim, e mostra para eles o quão importante é o retorno do investimento. Muitas vezes a gente consegue, inclusive, aumentar o percentual desse investimento decorrente desse aumento de ROI. Então, eu acho que é muito legal. A gente também passa a ter um uso melhor desses dados. Então, veja, se o cara já entrou numa especificidade de entendimento do ROI e ele consegue enxergar ali o quanto de retorno ele tem tido dessas ações de vendas e de marketing, ele consegue planejar melhor essas campanhas e, obviamente, ele reduz desperdício, ele otimiza recurso. Então, o objetivo é sempre isso. Só que isso só é possível se a gente tem um uso inteligente desses dados. Se a gente não trabalha com dados dentro desse processo para entender se realmente essa estratégia foi eficaz e eficiente, a gente não consegue ter esse resultado lá na ponta, ou esse resultado é muito raso, né? Também acho que a gente tem um engajamento melhor com o consumidor quando essa estratégia é bem feita, e a gente tem um processo interno que é muito relevante, que é utilizar da análise da campanha e da estratégia que foi aplicada para trabalhar com PDCA. Então, se ela foi boa, como eu faço para melhorar? Se ela foi média, o que eu preciso mudar para alavancar esse número? Então, eu acho que são esses pontos. Eu acho que a estratégia eficaz, com a operacionalização sendo eficiente, a gente resulta ali numa série de ganhos que traz, obviamente, o primeiro KPI, que é o aumento de venda, fortalecimento da marca. Perfeito.
Tati, estou indo para o item 5. Quais os principais desafios que você enfrenta ao trabalhar com dados no contexto do trade marketing e merchandising? Ah, quase nenhum, né? A gente que trabalha quase nenhum, imagina, nada, quase zero, né? Cara, assim, a gente tem uma série de desafios, né? Eu penso em alguns que são principais, e aí talvez até você consiga colaborar comigo. O primeiro deles, que eu acho que é fundamental, que eu falo muito aqui com a minha equipe, que é todo output é reflexo do input. Então, a gente tem ali uma necessidade da qualidade desses dados. E que hoje, infelizmente, quando a gente trabalha com dados que são inconsistentes, a gente não tem uma padronização, certamente a gente sofre lá na ponta, e isso para mim é super crítico. Principalmente porque quando esses dados são mal coletados, eles não são mal coletados por ineficiência do colaborador que está lá na ponta fazendo. Ele tem uma parcela de culpa, mas tem muito mais relação com a forma como a gente trata o meio que isso precisa ser feito. Então, se aonde ele está coletando é adequado, se as informações ele tem ciência e consciência da necessidade daquilo. Quando a gente vai, por exemplo, vou te dar um exemplo meio pífio, assim, Americanas, o estoque da Americanas, você já foi alguma vez? É um negócio de louco. Então, não é só uma deficiência do coletor, é uma deficiência do próprio PDV, que dificulta a informação de leitura, por exemplo, de um estoque. A falta de padronização, quando a gente fala do formato consistente, você sabe bem disso, para que a gente faça uma coleta bem feita e organização desses dados, se a gente não planeja isso, o que acontece? A gente tem confusão na coleta, a gente tem uma informação, uma leitura, uma interpretação dessa coleta do que deve ser feito e o motivo do qual tem que ser feito pífia, e aí o cara faz de qualquer jeito, além do tempo que a gente dedica para fazer isso, que eu também acho que ele tem bastante relação. A outra ponte que eu acho que é a integração dessa fonte de dados, né? A gente tem hoje uma deficiência no mercado brasileiro, que são os sistemas desconectados. Então, a gente tem bastante dificuldade, por exemplo, de ter informação que para a indústria, para a empresa é relevante, como sellout, que isso é uma informação quase que vale ouro, né? Os varejos não entregam essa informação. Então, tudo aquilo que a gente trabalha dentro do canal, quando a gente fala de trade, quando a gente está falando de merchan, a gente vai muito no achismo ou nas leituras que outros players fazem ali e nos trazem um cheiro, mas ela não é de fato o que foi realizado. Então, ele está sempre ali num percentual, numa probabilidade, né? É, a outra coisa é volume, né? Então, assim, acho que ou a gente tem 0 ou a gente tem 100, né? Nunca tem o meio termo. Ou o cliente não quer nada, ou ele quer 100%. É Mas o isso mesmo. 100% que ele quer, ele não consome nem 30%. Então, olha só o tamanho do desafio que a gente tem. Eu vejo isso aqui. Quando a gente fala de dado no nosso mercado, eu acho que tem muito dos dois lados, né? Tanto do lado de quem opera, quanto do lado de quem compra o serviço. A gente entra em outras coisas. Quando eu falo de volume, eu dou esse exemplo que está dentro da nossa realidade, mas eu também falo, por exemplo, da complexidade desses dados. Então, a gente fala muito sobre Big Data. Mas, putz, será que as pessoas têm noção do que é isso, né? O quanto isso ajuda? Elas trabalham, de fato, com o Big Data? Não trabalham? Qual é a dificuldade que a gente coloca na complexidade dessas análises? Às vezes, a informação mais simples, mais bem colocada, né? A gente tem certeza absoluta do número que está ali, sem inventar a matemática, sem inventar o gráfico e as estatísticas, certamente a gente teria uma probabilidade de análise melhor do que o que a gente tem hoje. Então, as análises e as interpretações, no meu entendimento, elas também sofrem com isso, dos dois lados, e tudo isso complica a tomada de decisão. Quando a gente não tem um retrato dessa informação, a gente ainda não consegue colocá-la online, e a gente trabalha em cima de probabilidade, a gente tem um retardo na tomada de decisão. E esse retardo traz, obviamente, impacto direto naquilo que a gente está buscando lá na frente, que é o objetivo da venda. O cara quer vender mais, a gente quer entregar mais para o motor, a gente precisa vender mais também. E aí está todo mundo buscando a mesma coisa, mas correndo em círculo, sem entender exatamente como é que se corrige isso. Então, falta muita proatividade nas duas frentes, né, nas frentes de trade, que é quem pede e quem executa, na tratativa e na educação desses dados.
A gente tem uma dificuldade com os interlocutores hoje que ocupam esses cargos nas indústrias, que também trazem bastante dor para nós aqui. Além disso, a gente vai falar da confiança dos dados, a gente fala da segurança, a gente tem uma LGPD hoje que é um negócio, né, de louco, todo mundo preocupado com isso, então a privacidade desses dados, risco de vazamento de informação, até onde a gente pode ir, até onde a gente traz criticidade para esse dado, e a questão da cultura, tem uma resistência cultural ainda muito grande aqui no Brasil, e eu acho que a gente ainda tem um extenso caminho aí para percorrer, para termos aí resultados, mensuração, na verdade, né, desses resultados de um jeito melhor. A gente definir melhor as nossas métricas, a gente poder acompanhar esses números para tomar uma decisão melhor e mais rápida lá na ponta. Então é um desafio gigante. Esse desafio é um que eu acompanho um pouquinho mais de perto e confesso que achei que ele devia ser mais fácil do que ele é. Eu acho que ele poderia ser mais fácil, ele deveria, inclusive, Antônio. Mas é como eu te falei, se a gente não investe no treinamento, se a gente não quebra esse paradigma cultural de dado, parece que as pessoas têm medo, né? Tipo, você vê um gráfico, a pessoa tem medo do gráfico. Ela fala, não, me manda uma lista. Então, tá, amigo, qual é a sua ação com a lista, né? Assim, isso aqui não é mais fácil para você. Então, eu me assusto um pouco ainda com as devolutivas que eu tenho e com essa cultura que eu acho que ainda é muito enraizada no básico do dado. Então, a pessoa quer o dado, ela não quer a informação. Só que o dado para ela gerar a informação, para tomada de decisão, tem um longo caminho. Se a gente pode fazer isso por eles, por que não, né? Então a gente tem esses dois lados, mas uma necessidade importante do nosso lado como prestadores de serviço na melhoria dessa análise, na melhoria do entendimento da necessidade da coleta do dado bem feita. Então a qualidade do input para que esse output seja bom e funcione, né? E que o nosso cliente, no caso a indústria, veja valor e que a gente encurte o caminho dele. Acho que é isso. Você falando sobre isso, e só fugindo um pouquinho, nós estávamos com o entendimento que nem todos os clientes, e aqui eu estou falando de empresa agora, de experiência, consumiam os testes e alguns relatórios, e a gente fez um pequeno experimento, a gente chamou de highlights, né? A gente literalmente pegava alguns relatórios, alguns dashes, fazia 2 filtros, assim que não precisa de ninguém especializado para fazer isso. Dava para treinar um estagiário para fazer. Brincadeira, mas não tão mais que isso também. E literalmente falava o que estava mais fora do padrão ou o que tinha o pior resultado ali. Começamos a fazer isso com alguns clientes que nunca consumiram informação e eles começaram a tomar decisões em cima disso e alavancar alguns resultados. Então, no final das contas, eles sempre tiveram informação, eles só nunca se deram ao trabalho de fazer 2 filtros e analisar. E analisar o dado. Isso é cultura, tem que aprender desde a escola, que é o que eu falo sempre para o meu filho, a interpretação que a gente precisa ter com o dado e quais são os... Porque, cara, no final é matemática. É estatística, a gente está falando de gráfico, a gente está falando de interpretação. Se a gente não pratica isso, e nas escolas, a gente, por isso que eu falo muito aqui no Brasil, né? Isso ainda é muito aquém do que a gente gostaria. Certamente a gente tem um reflexo lá na frente que não nos favorece. Então, cabe a gente, profissional aqui da área, provocar isso, provocar mais leitura, mais exercício, fazê-los ter o entendimento, provocar as perguntas. Quando a gente vê aqueles relatórios que a conta não bate, você fala, cara, o que é isso aqui que você está considerando para mim? Como é que o número de abordagens, por exemplo, e percepção de venda é menor do que a venda? Me explica, não consigo compreender. Da onde você tirou esse dado? É um pouco disso, sabe, Antônio? Sim. É fazer o cabra pensar. É isso, é isso. Porque quando ele, em vez de só olhar o que está lá, ele se dá o trabalho de tentar entender o que aquilo está falando, fica meio natural bater o olho e ver que tem algo de errado. Mas é o que você falou. Aparentemente é cultural, né? Não se restringe exclusivamente Exato, às frentes de trade e merchan. Mas quem exato. sabe um dia a gente não começa a ver isso mudar, né? Trabalho de formiguinha. Conto com você para isso, tá? E estarei sempre aqui para tal. Que Mas bom.
Vou para o próximo, Tati. Item Vamos lá. 6. Em uma visão mais ampla e genérica, Hum, pensando em sell-in e sell-out, quais os 3 KPIs de trade marketing ou merchandising mais relevantes para alavancar estes indicadores? legal. Bom, primeiro então a gente está falando que o selim é a venda para o varejo, sell-out é a venda para o consumidor. Então, o primeiro deles é o sell-through. Então, é tipo, o que, que a gente está falando aqui, né? Quando eu faço essa análise entre um e outro, eu consigo avaliar primeiro a minha eficiência entre sell-in e sell-out nessa cadeia processual que a gente está falando de venda. Depois a gente fala sobre a cobertura de mercado e o share de mercado, que eu acho também que, cara, são indicadores que trazem ali uma penetrabilidade do produto e da participação da marca com relação aos concorrentes. Então, para mim, são itens ali que é o share, que a gente também analisa dentro do nosso negócio, tão relevante quanto o sell-through. Depois a gente tem o ROI, que é o ROI de trade que eu falei. Óbvio que para a gente chegar lá, a gente precisa ter uma maturidade e um entendimento claro de como é que funciona o sell-in, como é que funciona o sell-out, se o meu sell-through é condizente, se eu estou fazendo um trabalho para alavancar meu share, para entender o meu ROI. O ROI é a última linha no meu entendimento dessa ponte, mas é ele quem vai trazer para a gente ali se a estratégia que a gente está trabalhando é eficiente, para entender se, como administrador, a gente vai voltar dentro desse processo para mexer ou no sell-in ou no sell-out. Quando a gente fala do sell-in, por exemplo, tem muita gente que fala, a gente passou por isso na AMB, e uma das perguntas aí que você vai me fazer, eu vou citá-la como exemplo. Cara, assim, a gente é cobrado do sell-out, mas o sell-in não está acontecendo. Então, quando a gente dá essa visibilidade para o cliente que o sell-through dele está cagado, desculpa, eu falei palavrão, não pode, né? Não tem Que o, problema nenhum. que o sell-through dele Pode está falar o palavrão que ruim, você quiser aqui. como é que a gente pode alavancar o share? Como é que a gente pode garantir uma eficiência de execução se eu não tenho produto? Se eu não tenho produto, um desses está em desequilíbrio. Qual é? É o sell-in porque o seu comercial não está fazendo venda ou é o sell-out porque você está vendendo demais? Realmente seu produto tem tanto giro assim e a gente só sabe no sell-through, tá? Então eu acho que esses são os 3, você só me pediu 3, então eu foco nos 3 aqui para te responder essa pergunta com relação aos pontos que são cruciais aí para monitorar e alavancar tanto sell-in quanto sell-out. Perfeito. Você pode só, de uma forma breve, discorrer só mais um pouquinho sobre como a gente usa o ROI nisso? Posso. O ROI, na verdade, é a mensuração do retorno sobre o investimento que é feito nessas ações de trade de merchandising. Eles não estão só vinculados, por exemplo, ao promotor, né? Então, o que, que a gente entende disso? Se ah, o dinheiro que eu estou investindo dentro da minha ação, vamos falar de uma ação sazonal aqui, tá bom? Acho que é mais fácil do que a gente carregar isso para promotor. Então, vamos lá, eu tenho uma empresa de chocolate que investe na Páscoa e ali ela tem um budget, por exemplo, de R$ 1 milhão de investimento no PDV para vender todo o estoque dela de ovos de chocolate, porque essa é a missão. Quando a gente fala de um sazonal de ovos de Páscoa, a nossa missão é não deixar um ovo sequer lá, nem os quebrados. Tem que vender tudo. Mas será que ele tem ROI nessa operação? O ROI não é condizente só se ele vendeu 100% dos produtos dele, mas é o quanto ele vendeu, como é que ele, qual foi o investimento, quais foram todos os valores que ele investiu, além dos promotores dentro dessa ação, todos os valores que ele investiu nessa ação versus o valor percebido, o valor que entrou de dinheiro dentro dessa conta. Esse saldo de valores é onde a gente mensura esse ROI. Exatamente se a aposta e o planejamento que foi feito estratégico dentro daquela ação se trouxe lucro. Se a gente tem ali um investimento adequado com o percentual correto, atrelado para aquela ação específica. Melhorou? Sim. Não tinha ficado claro, mas É para é você escrever relevante. mesmo, tudo bem. Isso é relevante, faz parte do procedimento. Até porque você conhece bem de ROI, né? Não, eu também conheço esse caminho aqui, mas é importante estender algumas coisas e esticar para ficar clara o mais a fundo a sua visão nesse consumo. Não, em paz.
Legal. Tati, já estamos na última parte aqui. Estamos na segunda metade, pelo menos, mas essa aqui em tese é um pouco mais rápida. Item 7. Poderia dividir alguma experiência na qual entende que a análise de dados, após ser implementada, trouxe benefícios expressivos? Não sei se benefício ou malefício, mas eu tenho sim. A IMB é um case bem bacana, porque eu participei, eu não sei se você também teve essa oportunidade, Antônio, eu não lembro. Mas nós estávamos aqui aí falando operação mesmo, né? Falando de, vou arredondar os números, mas 100 promotores atendendo uma base de lojas para a IMB que vende produto de alto giro, está falando de produto de limpeza, água sanitária, uma empresa que tem uma marca que é top of mind, a gente está falando ali de Cândida e Que Boa, que são duas marcas, inclusive, que regionalmente dentro do Brasil as pessoas chamam água sanitária de Que Boa e de Cândida. É engraçado, né? Sim. E aí a gente passando por um processo apanhando, que nós não estávamos fazendo o trabalho de execução correto. E a nossa devolutiva é, olha, mediante os dados que estão sendo coletados, a gente descobriu uma ruptura importante no seu principal SKU. A gente nem estava falando de mix, a gente estava falando de água sanitária especificamente. Mas eles me pareciam perdidos nessa informação, dizendo, não, isso não faz sentido, você está dizendo para mim que o comercial não vende? Falou, olha, se ele não vem, se ele vende, você não está entregando. Mas uma dessas pontas você tem que descobrir. E mais do que isso, você está apostando o seu dinheiro, investindo em PDVs que não te trazem ROI. E eu vou te mostrar isso. O que a gente fez? A gente criou uma matriz, a gente fez uma matriz de trade, que é onde a gente aponta para o cliente a relação de todas as lojas, analisa o principal produto dele, que é o carro-chefe, que é a água sanitária, o quanto que ele investe, aí vem a história do ROI também, até para embarcar o que a gente falou, o quanto que ele está investindo em merchandising naqueles PDVs. Quando a gente elenca isso por rede, o que a gente encontra? Que os principais clientes dele, Açaí e Atacadão, estavam aquém do investimento. Então, ele tinha uma necessidade de ter mais execução, justamente para justificar esse giro, e ele estava num percentual, num range fora do percentual que culturalmente a empresa faz de investimento dentro da margem do produto para esse fim, que é merchandising. Em compensação, as redes menores, que têm um mix de produto menor e que tem menor valor em compra, né? Então tem um sell-in ruim, com um alto percentual investido de execução. Então, o que a gente estava mostrando ali? Primeiro, uma ruptura absurda tinha um problema ou de entrega ou comercial. 2, um investimento equivocado, direcionado inclusive pela equipe comercial, para termos mão de obra, promotor e execução, numa rede que não tem produto, e quando tem produto, compra pouco, que historicamente o valor não paga o serviço que está sendo executado lá. Dito isso, com essa matriz apresentada, eles fizeram mexidas importantes e relevantes aqui no ano de 2024, isso aconteceu em janeiro, primeiro com a mudança de equipe, né? Então, assim, acho que a primeira decisão do responsável pela empresa, o CEO na época, foi de trocar a equipe dele. Ele identificou que sim, ele tinha um problema comercial e sim, ele tinha um problema de estratégia. O trade não estava impondo o papel de planejamento estratégico para posicionamento e execução de merchandising condizente com o que eles tinham de sell-in. E, obviamente, o sell-out acaba ficando prejudicado porque eu não tenho produto. Então, eu acho que a AMB tomou algumas decisões, repaginou o produto deles, fizeram novos lançamentos, estão ainda cuidando, que não é uma decisão, uma ação que a gente toma de distribuição de produto que é de fácil aplicabilidade. Ela tem uma série de situações e de necessidades antes da gente conseguir apertar esse botão, mas eu também vejo que mudou. Eles não conseguiram ainda uma virada 100%, mas a gente já teve uma mudança expressiva que veio decorrente dessa análise de dados, e não para uma campanha promocional, mas para uma ação de merchandising recorrente. Te ajudou? Muito.
esse caso em específico, essa parte eu não vou trazer aqui, esse caso específico foi a nossa estrutura que montou a história. Então, tinha, o cliente tinha ruptura alta em quase todos os lugares e a ruptura da água sanitária muito alta, Isso. muito alta em vários outros. E ele reclamava por vezes que não tinha atendimento em um lugar ou em outro, É mas a louco gente isso? começou a ver que não foi atendido porque estava no final do roteiro, os roteiros consideravelmente inchados, porque o cliente Sim. queria cada vez mais PDV. Só que quando a gente ia, essa semana não deu, semana que vem ia, tudo bem, eu abasteci uns 2 SKUs, porque tá quase tudo em ruptura e a água sanitária de 2 litros zerada. Às Um vezes não absurdo. tinha nem a de 2, nem a de 1, nem a de 5. A gente Nada. falou, opa, peraí, vamos, sobe aí porque tem algo de errado. O próprio cliente não conseguiu, e a gente não falava com o dono da Embreage, né? A gente falava com o cliente. O Claro. próprio cliente não conseguiu, a minha percepção, tá? Isso não vai estar no material. Até a percepção que o cliente não conseguiu entender o que a gente estava falando. Exato. Aí a gente pediu socorro, a Bibi falou, olha, eu não fui, tá? Eu sei, não sei se você foi também, mas eu sei que foi o Eu Abib lá fui. falar. Eu Você fui. foi? Fui. Ele falou, então, ó, esse é o cenário, tá aqui, inclui mais isso. E aí o Aí. Abib gerou um parâmetro que tinha que estar, acho que até 4,5, se eu não me engano, né? Aí. Foi Ele um número meio sugeriu um mágico. percentual. Isso. É. Eu me lembro que eu perguntei a Abib, por que É 4,5? Ele muito falou, põe até hoje. 4,5, Antônio. Falei, sim, É, e que senhor. era muito, tá? Na minha opinião, assim, que normalmente esse número é menor. E, ó, por exemplo, a Kraft Heinz não chega a 1%. Então, na verdade, eu perguntei por que o parâmetro do 4,5 até para falar, olha, se você me der o seu parâmetro, a gente vê se tem mais histórias para você contar. Ele Sim. falou, cara, põe 4,5 para todo mundo, E me seja Deus canta quiser. quem estourou dentro e fora, e já com o que vocês já construíram, eu vou chamar essa reunião. E sim, Aí. aí deu a virada. É. Deu ruim. Então, porque a gente levou para cima, a gente falou, a gente não gerou o parâmetro do 4,5, a gente falou, cara, tem um pessoal aqui que está em ruptura, uns pequenos, em ruptura o tempo todo, e, cara, quando a gente recebeu o sellout do Ranieri, que era o garoto envolvido na época, a gente falou, cara, tudo que entra, a gente está gastando aí 20% de volta para nem ter in. Isso é loucura, tá errado. Aí que a gente, enfim, mas foi uma ótima experiência. Aparentemente, eles melhoraram a estratégia. Mas como eles pararam de passar o IN para nós, A gente não eu não, sabe mais. isso, eu não sei se te falar de fato se eles melhoraram É. ou se após a mudança eles falaram não vamos mais ficar com cara de que não sabe o que está acontecendo, porque foi exatamente o que aconteceu. É. Quando o Habib, prestador de serviço, vai lá para o dono e fala, cara, olha o que vocês estão fazendo. Foi Pegou. triste. Foi Foi ruim. triste, Antônio. Foi Foi triste. bom para eles, porque eles pararam de errar ou mudaram o erro. Mas foi ruim, foi bem ruim. E a gente apanhava que nem louco o tempo todo. Mas whatever. Mas esse exemplo é muito bom, eu me lembro muito bem dele. Estou indo para o item 8, Tati. É, após o mapeamento de cenário, acho que essa dava até para responder com a própria EMB depois. Mas É. após o mapeamento de cenário, já teve algum caso em que o direcionamento da tomada de decisão mudou drasticamente? Drasticamente, às vezes a gente não tem visibilidade. Que eu tenha participado, essa é uma. Eu tive uma outra que não necessariamente tem a ver com a execução no PDV, mas ela tem com o KPI que suporta, que era com a BIC. Hum, Como dado é importante. Então, quando a gente. Eu trabalhava em outra agência, a BIC era uma conta da Work. E eu trabalhava em outra agência, eu vendi o projeto da BIC para essa agência, no caso a Marco. Quando a gente recebeu essa conta, ela tinha, me lembro o número, 217 promotores, atendendo um número escabroso de PDV, porque eles estão no canal alimentar, mas tem canal especializado, a gente tem, né, uma série de lojas aí em canais diferentes tendo o produto BIC. E a gente está falando 100% BIC, desde lâmina até caneta, tá?
A gente e o Denis fez esse trabalho comigo. A gente foi, cara, chamou a atenção quando a gente recebeu, porque normalmente o cliente pede que a gente faça a implantação no Ctrl+C, Ctrl+V, né? Exatamente para diminuir essa perda lá na ponta. Mas a gente fez uma análise de roteiro na época, inclusive, que isso ainda não era tão trabalhado dentro das agências, né? A gente não tinha, não eram todas as agências que tinham ferramenta para análise de roteiro, se aquele cara está fazendo a melhor rota, mas ele não deixa de ser um dado. Inclusive porque o deslocamento do colaborador e esse KPI é um dos mais caros dentro de um projeto. Ele é um ofensor, inclusive, dentro dos orçamentos. E quando mal alinhado e não revisitado, certamente traz uma dor. Por quê? Porque a gente tem um valor muito alto e ele influencia na história do ROI que a gente está falando. Porque se eu subo demais o valor do cara e a gente trabalha, por exemplo, com o valor da hora que ele está executando naquele PDV e vai trabalhar com o percentual, a gente vai ter um casamento, né? Então ele também é importante. A gente fez um estudo e entendeu que o cara, por exemplo, trabalhava, ele morava na Zona Norte e atendia as lojas lá do Taboão da Serra. Então, quando a gente Nossa. trouxe isso para dentro do mapa, olha como a leitura do dado e do gráfico é importante. Tinha claro uma leitura o seguinte, que os promotores estavam concentrados no mapa, num pedaço, então é a ponto de partida deles, com a execução aqui, ó. Então, o deslocamento deles era muito ineficiente. E essa tratativa, esses dados, trouxe uma mudança drasticamente, inclusive para a agência que eu vendi o projeto. Porque a gente tinha como expectativa 217 pessoas, a gente teve uma redução de quase 30% no número de colaboradores. E redução expressiva. Ou 30% de 217 é muita coisa. Por conta de uma ineficiência operacional de rota. Olha que louco. Mas foi legal, executamos aí o projeto 2 anos, mudamos, e depois o que é legal é que a gente consegue reinvestir esse dinheiro em outras ações. Então, como é que a gente trouxe essa diferença, por exemplo, porque para mim, como vendedora, e para a agência que estava com essa conta, é ruim essa redução de 30% no projeto recorrente. Mas a gente resgatou esse número e investiu nos projetos sazonais. Então, volta às aulas deles, por exemplo, que eram menores, eram mais intimistas, a gente trouxe uma carga maior, recolocando esses 30% que eu comentei com você. Então, a gente recuperou esse dinheiro. Ah, não, e para eles, o investimento alto em volta às aulas, principalmente a do começo do ano, mas a do meio do ano também, que é uma mini volta às aulas, Exato. é, é retorno na veia, né? Uhum. E super importante, até porque é que na época a BIC tinha pouco concorrente, né? Era a Faber-Castell. Hoje em dia já tem um monte aí, tem Leonora, Stedler, Faber-Castell, tem outros ali. A Faber continua sendo grande, mas a gente tem, tem uma entrada, uma penetração de outras marcas que com o brasileiro precisando disso aqui, nem sempre ele compra a BIC. O Faber-Castell ele vai para outros. Enfim, eu acho que são dois cases que respondem essa pergunta. Se você achar que não, mas esses são para mim os mais rele relevantes mesmo, tá? Não, eles são bem claros exatamente isso, né? Vocês foram, olharam o cenário, entenderam, é, entenderam que existia algo e não precisava de um conhecimento ou um feeling, precisava da história sendo contada no número, aplicaram e, cara, 30% É é muito dinheiro. resultado, cara. É, Não, e assim, independente se são 200 promotores, 10 mil, 30% é muito resultado. é, A agência anterior, aparentemente, que no caso é nós, acabou tomando algumas decisões equivocadas. exato. Porque você É, parar para pensar, vocês olharam e falaram: opa, peraí, não é, é que vocês viveram 6 meses e falaram tem um problema, não, não? Vocês só foi antes de olharam. implantar. É, É isso, antes você de fala, implantar. caramba, não tinha ninguém olhando? Mas enfim, É foi isso. um A belíssimo cultura da resultado. análise de dados. Sim, sim. Mas esse case é muito relevante. Legal. Tati, nós estamos entrando nas três últimas perguntas. Eu vou agora. Ô, meu senhor, eu vou Tô indo bem? agora. Tô indo bem? Tá sendo maravilhosamente interessante.
Esse caso de BIC é muito legal, você dividiu aqui uns outros pontos. Obviamente, eu não vou botar isso em pauta aqui, e a gente pode, de repente, tomar um café, e aí sim eu posso falar, não, né, aqui, mas estou conversando com você, que é a responsável de todo o comercial, conversei com o Pedro, que é o responsável por operação, e o senhor Feltrin. Feltrin, que é o responsável de planejamento. Aham. E tudo é bem parecido, mas exatamente como eu esperava, mas esperava por feeling. A pergunta 6 dos 3 KPIs, vocês não deram as mesmas respostas. Sério? É, e é que para mim faz sentido. Ia ser um pouco frustrante se vocês falassem exatamente os 3, tá? Tá. Mas ia ser aqui é pro material. Mas para mim faz sentido, porque vocês têm as próprias perspectivas, né? Até pela área que vocês são os donos. Que legal. Mas, mas Fiquei enfim. curiosa agora. Depois eu quero saber o que que eles falaram. Vou perguntar para eles. Pergunte, pergunte. Tati, eu vou pro item 9 até para a gente não estender mais, porque eu já tomei a 1 hora que você tinha me Sem oferecido, problema, tá? pode te falar. Na sua visão, qual é a importância de uma estratégia de mercado bem fundamentada em dados para maximizar os resultados de uma campanha promocional? Agora o foco é promocional. É. Bom, eu tenho alguns cis com relação às campanhas promocionais, mas a principal delas é que a gente, para tomar a decisão, é, a gente precisa desses dados. Normalmente os investimentos de campanhas promocionais, eles são altos, não são investimentos baixos. Por isso, cada vez mais a gente encontra as empresas que procuram agências que consigam medir. Antigamente as campanhas promocionais elas não eram sequer medidas, né? Então a gente tinha ali uma certa deficiência dentro desse processo. E aí, quando a estratégia de mercado ela é bem fundamentada em dados, e eu entendo isso aqui é importante, a gente consegue maximizar, obviamente, o resultado dessa campanha, e a gente tem diversas razões para isso, eu não vou me esticar aqui também. Acho que os principais benefícios disso são, a precisão nas decisões, então quando você tem essa leitura, você tem os dados, você consegue tomar boas decisões, seja para melhorar, para piorar ou para cancelar, a gente tem essa condição. A gente tem uma segmentação que eu entendo que é eficiente, então quando a gente coleta, analisa o dado, a empresa ela pode segmentar o seu público de maneira mais eficiente. Quando você cria essas campanhas, normalmente elas são direcionadas a grupos específicos. Difícil você ter uma campanha genérica. Muito difícil. E se você a faz, certamente você tem mais dificuldade de medir. Então, por exemplo, quando a gente fala de localização geográfica, quando a gente fala do comportamento de compra, que é importante, quando a gente fala da preferência de produto, né? Então, todas as vezes que isso é bem trabalhado, a gente personaliza essa oferta e certamente a gente aumenta essa relevância, que por consequência tem o quê? Uma probabilidade de conversão maior e melhor. Ah, eu até elenquei alguns itens aqui para eu não esquecer. Então, às vezes, eu dou uma lida aqui para ver se eu não estou esquecendo de nada. A Claro. gente mensurar e monitorar isso em tempo real, que eu entendo que, né, assim, é importante, porque toda campanha, principalmente pelo investimento, o tamanho que ela tem, a gente precisa pensar no plano A, no B, no C e no D. Campanhas promocionais, elas não. Olha, eu trabalho com isso tem, quer ver? 30 anos, porque eu comecei com 16, né? Então vou falar assim, com 16, estou com 46, tem 30 anos. Eu dificilmente vejo uma campanha ser implantada, executada, entregue até o final sem nenhuma mexida. Normalmente ela tem um processo. E hoje em dia a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, que é, cara, mensurar esse dado, como é que ela está se comportando. Quanto mais real, quanto mais online for esse dado, mais fácil para a gente. A personalização e a relevância também entendo que é um dos maiores benefícios para a gente usar esses dados. Então, como eu te disse, se ela é muito genérica, a gente tem um problema. Então, se a gente personaliza, a gente trata essa informação com mais relevância. A gente fala a gente consegue, quando esse mapeamento ele é traçado, a gente consegue antecipar a tendência, a gente antecipa comportamento, a gente consegue ter mais eficiência no recurso. Então, se aquele modelo de campanha promocional é eficiente para
aquele público, por exemplo, que eu estou seguindo, eu vou ter essa oportunidade de atingir o resultado que eu gostaria, eu estou no melhor caminho. Hoje a gente tem tanta tecnologia a nosso favor, por que não utilizá-la, né? Deixa eu ver o que mais que a gente pode falar aqui. Se às vezes eu não fujo, né? Porque às vezes eu vou falando umas coisas assim. A gente está falando da importância, né? A importância da estratégia, certo? Até voltei aqui na pergunta. A importância da estratégia no mercado bem fundamentada, quando ela é bem fundamentada. Uhum. Cara, eu acho que são esses pontos. Tem algum outro que você acha que não? Porque ela só melhora, né, a precisão. Então, toda vez que a gente tem uma estratégia bem fundamentada, ela melhora a precisão e eficiência das campanhas. Então, a gente consegue ter mais insight, a gente consegue construir uma relação melhor com o consumidor. A personalização é relevante, acho que é isso. Tô faltando com alguma coisa? Não sei, às vezes eu senti que eu não. Imagina, você está trazendo ainda só nesse tópico que você trouxe de forma agrupada 7 perspectivas. Eu acho que é um Bastante. número bom. As É, perguntas foram iguais para todo mundo? idênticas, Que legal, idênticas. que legal. Cara, se a gente não pode. Uma coisa que eu tenho falado bastante aqui, Antônio, que a gente não faz, tá? E aí eu Hum. trago para cá. Um negócio chamado que eu vejo super valioso, mas que a gente precisa usar melhor. Aí, hashtag fica a dica lá pro seu pessoal também, tá bom? Hum. Feedback. Quando a gente tem um feedback, a gente trabalha bem com o feedback, independente, né, assim, se a gente trabalha bem essa informação, ele é um dado super importante numa coisa que a gente vem falando bastante, que é na melhoria contínua. Quando você fala feedback, é, é claro que eu sei o que é um feedback, mas em que sentido? Você está falando da gente entrar numa reunião e as pessoas falarem se gostaram ou não? Como? Não é nem de gostar ou não, mas se elas. O feedback, ela não tem a ver com gostar, ela tem a ver com o quão eficiente foi aquele dado. Então, tipo, puta, essa informação que eu te trouxe, ela foi eficiente? Essa informação que eu disponibilizei na sua área especificamente, quando eu trago para você essas informações, esses testes, quando eu estou aqui defendendo aquilo que foi executado, aí o cara vai falar, puta, muito bonito, eu gostei. Mas ela é eficiente para você? Como é que você usaria? Como é que você vai usar esse dado? Você vai incluir isso na sua métrica de venda? Você vai considerar isso, por exemplo, no comportamento do seu produto no PDV? Você vai acomodar essa informação com outros indicadores, por exemplo, e compor um consolidado? Para que a gente consiga, inclusive, Antônio, desdobrar, sair do nosso como. Porque hoje o nosso trabalho, tá, eu vejo isso, tá? E aí, assim, tirando o crachá, eu vejo muito conforme o que a gente faz. Eu não vejo uma prática da gente sair da zona de conforto e buscar mais informação para agregar. Então, tipo, estou entregando isso para o cliente. Se ele gostou, tá bom, ele gostou. Mas quanto mais será que a gente poderia crescer? Será que ter esse feedback do cliente e a gente também voltar com ele para isso, sabe? Então, ele te dá um feedback é super valioso, mas como é que eu conto para ele que eu vou usar esse feedback? Como é que eu conto para ele quão importante foi o feedback dele que eu apliquei isso como melhoria contínua dentro dos nossos processos? Ele contou para você que é tão relevante que ele integra o dado que você deu com outras métricas de venda dele que ele compõe, por exemplo, dentro do processo indústria, tá? Como um todo. E se ele te conta isso, talvez mude o seu olhar para aquilo que você está apresentando, ou para a forma de como você está apresentando. Isso traz insight, isso abre a nossa mente. Isso é com tudo, tá? Com venda, com operação, com o pessoal de BI, com planejamento, com tudo. Na minha opinião, é com tudo. E acho que a gente podia aplicar melhor. É, um dos motivos, tá, de eu ter selecionado esse tema para minha pesquisa acadêmica é porque eu tenho a percepção, e é claro que não é todos os casos, eu estou necessariamente generalizando. Essa não é a primeira agência de trade que eu trabalho, embora eu tenha vindo de outros mercados, mas que os nossos clientes, eles levantam a vela e vamos para onde o vento soprar. A Exato. impressão que eu tenho é que de forma ampla em todos os aspectos, não estou falando só de dado, não. Uhum. Não tem um objetivo, sabe? É assim, ó, putz, você cuida de uma puta indústria gigantesca, você tem uma infinidade de dinheiro de trade marketing, e ainda assim isso aqui eu vou buscar a ruptura. A ruptura tá alta. Mandei e-mail pro comercial.
Mas e aí, o comercial vai resolver quando? Não, já mandei e-mail pro comercial, ele vai resolver. Aí vem mês que vem, ruptura continua. E aí? Não, o comercial tá de brincadeira. Mandei outro e-mail pro comercial. Ô, querido, já tá claro que não vai resolver. O que que a gente vai fazer para resolver? É claro que eu estou botando isso, porque ruptura é o mais doído e claro dos itens, que impacta no ponto extra, impacta no resto, sabe? Então é Claro, bem lógico. Na básico cadeia, né? isso, mas assim, não importa o que seja. Ah, estamos fazendo uma ação promocional. Ó, os materiais promocionais que você se disponibilizou a nos entregar ainda não chegaram. Ah, não, legal, pode ir seguindo. Querida, a gente está no Sim, dia, nós está no dia 3 da ação. E assim, ó, a minha menina fez várias degustações, mas ela não entregou um brinde, sabe por quê? Por quê? Porque eu não tenho os brindes ainda. Quando que chega? é Ah, um não, não, já absurdo. está chegando. O time de logística aqui já falou que vai chegar até amanhã. Mas você me falou isso ontem. É um absurdo. Então, assim, a impressão que eu tenho é que não importa o quanto de a gente dê para eles, nada acontece. Vou te falar que tem até coisa Input, pior, meu. insight, as coisas não acontecem, Tati. Por É. isso que. E E você aí eu me sabe, base. Oi? vou te contar um negócio, então. Hum. Isso é a sua leitura quando a gente já implantou. Quando a Tá. gente vai vender, Antônio, eu recebo biddings assim: olha, hoje eu sou atendido, e com marcas grandes, tá? Hoje eu sou atendido 100% com compartilhado. Qual é o seu objetivo? Ah, eu quero sair do compartilhado porque é ruim. Legal, por que é ruim? Onde está a sua dor? Aí a E não pessoa sabe fala, responder. não, aí a pessoa fala, não, Ah, porque eu preciso de coleta disso, 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 daquilo, porque o meu produto tem alto giro e eu não tenho o dado no tempo que eu preciso. Legal, porque o compartilhado não vai fazer isso mesmo. O compartilhado tem como missão repor o seu produto lá no PDV, da gôndola, deixar à disposição do consumidor para ele comprar. Ele não vai cuidar, ele não veste sua camisa, ele veste sua camisa de mais 8. Ah, tá bom. Ah, então faz para mim o estudo com os promotores exclusivos, tá bom? Tá bom. Só que, obviamente, a nossa leitura de mercado hoje, o jeito como o nosso varejo opera, não é possível. A gente tem uma dispersão e um crescimento das lojas bairro, que eu chamo, que são as lojas de vizinhança, absurdas. A gente tem uma rede, que é o Açaí Atacadão, que não param de abrir loja em cidades que só tem eles. E aí, é tipo interior de São Paulo. como é que você vai atender o cara que só tem uma loja lá? Não tem massa crítica. Então, obviamente, a gente tem feito um trabalho de, no mínimo, 80-20, tipo 80% da base sendo atendida com exclusivos e 20% da base, nosso limite aí para, infelizmente, seguir no modelo compartilhado. Beleza, aí você monta o projeto para o cara, e você fala, ó, de 500 lojas, só 10 ficaram para compartilhado. Estou te garantindo qualidade, estou cumprindo tudo que você me pediu, está dentro do seu budget, aí você vai, faz 3 cenários para o cara, garantindo tempo de execução, beleza. Você atingiu o objetivo dele, que era migrar para o exclusivo, atender o maior número possível de lojas, melhorar a qualidade, legal. Aí o cara volta para você e fala o seguinte: olha, eu gostei muito do seu projeto, mas eu acho que vou seguir com a outra, porque a outra atende o compartilhado no modelo que não é quarteirizado e faz coleta de preço. Falei, legal, mas o seu objetivo não era sair do compartilhado e ir para o exclusivo? Ah, então, mas é que aí, quando a gente faz essa. Você entende? Tipo, a pessoa vem com uma resposta e uma decisão que está completamente fora do objetivo principal do projeto. Como é que você discute com um cara desse? Falta o quê? Conhecimento. Falta o cara entender de fato que ele está. Então, eles fazem no modelo muito tipo, mamãe mandou eu fazer tal coisa, eu vou lá e faço. Mamãe É mandou eu isso. fazer outra coisa. É isso. E é assim que vai. Então, você sofre com a entrega, a gente sofre aqui no planejamento e no comercial com relação à venda, porque é a qualidade, entendo a qualidade e o conhecimento técnico do interlocutor com quem a gente fala. O cara hoje que é comprador, Antônio, ele compra trade, merchan, parafuso, papel, produto de limpeza para dentro da empresa. Como é que a gente pode exigir desse cara entendimento do que é o nosso modelo de negócio? Difícil, né? É, o,
um time de suprimentos, quando entra, se o briefing dado para ele não é adequado, e sinceramente eu já fui indústria e sei que os briefings que chegam em suprimentos Tô dá errado. vontade de chorar, é tipo assim, ó, É. eu quero fazer uma ação. Ué, quero fazer uma ação, eu vou ver quem faz a ação e vou escolher o mais barato. Ah, não, eu quero fazer uma ação e tem que incluir produção de material com o mesmo fornecedor. Já mudou o briefing. E, na verdade, é muito mais extenso, é muito mais complexo. Tem público, tem isso. Eu já tenho as zonas selecionadas, eu já tenho parte dos PDVs pré-selecionados, eu tenho um monte de coisa. Mas o que chega no suprimentos, eu tenho uma ação. Eu não consigo nem culpar suprimentos. Ah, eu De também não culpo, verdade. não, tá? Eu também não. Eu tenho dó deles. Eu vou te falar que eu até ajudo eles, sabia? Eu ajudo, compras eu ajudo. Eu não ajudo a área, mas compras eu ajudo. Compras eu Mas, ajudo. ó, eu vou te falar. E aí vem parte da dor, a gente está falando aqui. Eu não era do comercial, mas o nosso concorrente, que é o último lugar que eu trabalhei antes aqui, que era a Spar, ele não tinha uma área de planejamento que apoiava a construção do comercial, como vocês têm o mestre da Auerbach aí. E então eles conversavam com algumas linhas de liderança do time de BI e operação para construir. E que a gente sempre falava, queridos, quando vocês vão montar alguma coisa, se vocês não forem específicos, a gente corre o risco de atender o pedido e aí o cliente falar que não era bem o que queria. Uhum, E exato. um dia, e assim, é óbvio, o comercial vai depender da informação que o cliente também sabe, porque se não sabe, vai vir com meio briefing. E um dia vieram com, olha, a gente tem que atender. Eu tô nem aí, eu vou falar o nome do cliente, que se for, isso aqui tá gravado só para mim mesmo. E o meu coordenador não acho que ele vai me punir por causa disso. Ah, Coordenador do aham. MBA. Veio a Disney. E a Disney queria atender coisa de assim, não era tanta coisa, era, sei lá, 500 PDVs. E aí eles colocaram o número de PDVs aberto por rede por UF. Então falava assim, São Paulo tem que atender 10 atacadão em São Paulo. E aí o comercial foi o que eles receberam. Mas eles não vieram e deram a introdução. Ô, pessoal, tudo bem? Cara, a gente precisa mensurar isso daqui. Foi só isso que a gente recebeu. Como a gente pode fazer? Eles só mandaram. Ó, tá aqui. A gente Faz atende? aí. Não, eu respondi na mesma hora, sim. Aí veio o questionamento. Mas eu acabei de mandar. Eu falei, vocês perguntaram se eu atendo 10 atacadão em São Paulo. Atendo bem mais. Então pode colocar aí. Mas Eu assim, atendo. sou eu que vou Uhum. escolher os atacadão que a gente vai atender. Se você escolher um que eu não atendo, eu mandei isso no e-mail. Eu vou te responder que você errou o atacadão. O atacadão é o outro. Cara, o pau comeu. Eu não quis ser rude, Tati, mas eu precisava resolver aquela situação. E eu É, não podia ficar perdendo tempo com 20 reuniões. você tá certo. E eu vou te agradecer se você fizer isso aqui também. A minha maior discussão trabalhando em trade é brigar pelo, primeiro, capacitação do profissional que trabalha com vendas. Não estou aqui dizendo que eu sou melhor, não estou aqui dizendo para você que eu sou fodástica, não é nada disso. Mas eu preciso que a empresa, a companhia onde a gente trabalha, aí falo Work, falo Spark, é o exemplo que você deu, entre tantos outros, reconheçam que o camarada que trabalha na área de vendas, na área comercial, de uma agência principalmente, ele tem que conhecer de trade. Por conta da dificuldade dessa interlocução do lado de lá, se você é uma pessoa que só tira pedido, certamente você vai ter esses briefings, meio briefing. Então, a minha expectativa aqui, e aí, obviamente, a gente tem as minhas limitações com relação a pessoas, a verba de investimento em pessoas, etc. e tal, eu só consigo ir até a página 2, porque eu sei que o limite daquele profissional só vai até a pergunta 3. Ele não vai conseguir avançar na pergunta 5. Então, a deficiência, muitas vezes, sim, ela está em posse da indústria que não divide a informação como ela deveria, mas muito mais conosco que não sabemos discursar e perguntar corretamente para orientar o briefing à necessidade do cliente.
Já tive inúmeros exemplos disso. O dia que você tiver curiosidade, se você quiser sentar comigo, eu te conto. Mas eu recebo situações. Esse cliente aqui quer atender 50 lojas. Beleza, pode declinar, eu não vou. Só que aí eu de propósito falo assim, mas você sabe que marca é essa? Não sei. Eu falei, então, mas você foi pesquisar? Você já deu uma olhadinha? Aí a gente descobre que não são 50 lojas, que o cara tem 1.000 lojas. Por que ele só está me passando 50? Por que ele está focando? Qual que é o propósito, o objetivo dele? Faz sentido isso para ele? Então, assim, essa conversa, quando a gente tem do lado comercial, que essa preparação, ela é muito mais profunda do que só vendedor tirador de pedido. E isso ainda falta, essa maturidade, essa confiança de que, cara, o comercial precisa saber o que ele está fazendo. Se ele não sabe, certamente vai dar um tiro no pé e vai fazer essas vendas medíocres. Correto. Esse caso, e é legal você falar isso, esse caso em específico que eu dividi com você, era de uma comercial que não vinha do mundo de trade. Ela era uma comercial, cara, ela era esperta, ela falava bem, ela te convencia, mas ela não entendia do negócio. Ela sabia vender outras coisas e como tinha alta performance em outras coisas, falaram, não, vem aqui que a gente vai te ensinar Trade. como fazer o trade, né? Porque o trade é consideravelmente específico. Se você vende outra coisa e vender trade, é um mundo diferente. Uhum. É. Mas você sabe que eu sou essa pessoa. Ah, você Eu, não era do mundo de trade há um tempo não. atrás. Há 10 anos, quando eu entrei para trabalhar na Marco, eu vinha de telefonia. Eu trabalhei 10 anos antes com telecom. Trabalhei na Claro, na Vivo, na TIM, tudo quanto é empresa você puder imaginar. Quando eu Eu entrei para trabalhei no trade da Vivo. Da Vivo é, não, desculpa, da Claro. eu trabalhei como executiva de novos negócios da Claro, né? Foi a última que eu estive, né? Que foi o que eu fiquei mais tempo. Mas veja, eu não vendia trade. E aí, quando eu fui trabalhar na Marco, eu fui super questionada, do tipo, uma parte da empresa me queria, outra parte não queria. Eu era vendedora na Marco, tá? Eu era só comercial, não era gerente, não era nada. Entrei como hunter. E aí eles me testaram, assim, tipo, cara, mas como é que você vai trabalhar com trade se você não conhece trade? Eu falei, não, vamos lá, não é que eu não conheço trade. Eu nunca vendi trade, mas conhecer trade é só ler. Conhecer trade eu estudei. Estudar, a gente sabe o que é trade, sabe o que é promotor no PDV, a gente sabe qual é o princípio básico, a gente sabe. O que talvez a gente precise rampar e que eu preciso de vocês é a malícia do negócio. E, cara, em 10 anos sou diretora. Então deu certo, né? Essa mudança deu certo. Então talvez eu tenha feito um bom caminho. Porque não é fácil. Assim, vender trade não é fácil, é mais fácil vender telefone, que está pronto, produto de prateleira, é bem mais simples. Vender trade não é, exige vontade, exige inteligência, exige leitura e exige estudo. Você não estudar, não sabe nada. Eu acho que qualquer mudança vai exigir um esforço. É que a jogada é descobrir aonde que você tem que gerar o esforço, né? Acho Uhum. que no caso lá da Spar, e aquela vendedora, você via que ela era boa. Mas eu acho que ninguém nunca falou para ela, olha, é isso e isso que você tem que dar mais atenção. É, Então, quando dureza, né? alguém falou, você atende 10 atacadão em São Paulo? Ela me mandou isso. Eu falei, Não é, sim. e não está errado. A sua resposta não está errada. Você está É, certo. Que bom. é. Ai, enfim, saímos bastante, mas foi interessante. De qualquer forma, eu te mandei no WhatsApp algo que a gente conversa fora daqui sobre talvez um caminho para ajudar as pessoas a se qualificarem e ajudar as áreas Que legal. Enfim, É a um gente mapa fala mental. depois disso. Tá bom, depois você me conta, tá? Te Mas conto eu sim. abri aqui, eu recebi. Mas vamos lá, vamos que eu tenho reunião depois com o William. Não, tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que sim. Tati, a gente está no penúltimo item, é o item 10. É, quais são as principais recomendações que você daria para empresas que desejam alavancar os resultados através do uso de dados no trade marketing e merchandising?
Isso é fácil, né? A primeira em ferramenta e tecnologia, já começa por aí. O cara tem que sair daquele raciocínio de que a gente faz análise no WhatsApp, essa é a primeira. A gente tem que buscar maior volume de dados, então acho que a gente tem que coletar mais, mas a gente também precisa integrar os dados. Quando a gente fala de integração, também são poucas indústrias que eu converso que têm essa oportunidade de leitura de outros mercados, de outras fontes. Eles não têm. Mas sabe por quê? Porque eles não querem gastar. Esse relatório é pago, aí o cara não quer. O cara quer tudo, mas quer de graça. Então, eu acho que ele precisa, assim, investir em tecnologia, ele precisa investir em coletar mais dados, inclusive ter informações de diferentes fontes, para que, justamente dentro do nosso mercado hoje, que é carente do dado de sellout, que é diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, acho que ele precisa, para ele saber venda, para ele saber o mercado, para ele saber a concorrência, para ele ter dado de cliente, para ele saber comportamento de consumidor. Acho que tudo isso, quando você integra, certamente coloca num outro patamar. A questão da. Quando a gente fala desses dados especificamente dentro do nosso negócio, a gente também tem uma dor grande, que eu até usei como exemplo a INB, que é a gestão de estoque e logística. São duas. São duas questões importantes que eu acho que as indústrias precisam ter entendimento e eles precisam aprimorar isso. Então, eu trabalho com otimização de estoque, o meu negócio permite isso, a minha distribuição está adequada, eu tenho um trabalho de supply chain, por exemplo, não tenho, eu cuido do fluxo desse produto entre fornecedor, armazenagem, de armazém, onde eu tenho, né? Então, normalmente são os grandes centros logísticos que armazenam, ou será que é um ponto dele específico? O meu ponto de venda é o melhor, então eu acho que toda essa integração, eu brinco bastante que o GeoFusion que a gente trabalha aqui ainda é um mito para as indústrias, eles também não sabem, não conhecem, nunca ouviram falar, e eu acho que eles precisam unificar esses dados. Acho que quando a gente fala de cliente, produto, PDV, trabalho, eu falo muito sobre a personalização. Acho que quanto mais a gente segmenta essas ofertas no PDV, melhor, porque os varejos não são iguais. Para cada varejo, para cada atacado, a gente tem um público, a gente tem uma circulação diferente, necessidades diferentes. E acho que hoje eles estão tratando tudo igual, sabe? Um exemplo disso é o ketchup da Kraft Heinz. Outro dia eu faço compra em alguns mercados, eu não faço em um só. Mas eu fui no açaí ali da Raposo Tavares, que ele é bem perto da minha casa, e me deparo com o pote de ketchup maior, mais barato do que o menor. Então, tipo, de 750 ml, era mais barato do que o de 500. Aí, na hora, eu tirei uma foto, mandei pro Paulinho. Ele, isso é estratégia desse PDV aqui. Mentira, né? Aquilo ali é óbvio que tá errado. Foi precificado errado. Você já viu isso na sua vida? Que o pote de 750 é mais barato, consideravelmente, do que o de 500, o mesmo produto? É, Não estava perto do vencimento. essa ia ser a minha pergunta. Não De estava. repente o lote estava próximo do vencimento. Não estava. A única outra solução que ao menos passa pela minha cabeça, mas eu acredito em erro, porque mesmo. E a Kraft é muito boa de estratégia, mas mesmo a Kraft eu não acho que ia ser tão comum, era eles terem errado no fluxo de produção e Hum. precisarem desovar esse do mercado porque eles fizeram mais do que deviam ter feito. E aí tira rápido o anterior e já coloca o novo, porque senão até zerar o maior, o que eu tenho aqui parado já vai chegar perto do vencimento. Mas não acho, né? Se o Paulinho falou que era algo da rede, então, na boa, estava errado. Pois é. Bom, aí também acho que como estratégia, assim, para isso, do que a gente está falando de alavancar é acompanhamento e a mensuração desses resultados, que são, né, as métricas de performance, a colaboração entre as equipes que eu falei lá na frente, comercial, marketing, trade, vendas, TI, que esses caras precisam conversar mais, a gente precisa integrar mais, né? Que mais que a gente tem aqui? Ó? Pensar. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa diferente, peraí. Eu fiz algumas, porque senão eu esqueço, meu, que eu sou doida, tá? Não. Não. Planejamento estratégico e eficiente que eu já falei.
os fornecedores, né? A gente saber qual é a parceria que a gente tem com o fornecedor é relevante, é importante, fortalecer essas parcerias, acreditar no crescimento. Tem muito varejo que está crescendo e acho que a gente precisa ter essa leitura do que está acontecendo no nosso mundo, no nosso mercado econômico, de como é que esses varejistas estão se comportando, por que aquilo está acontecendo, exatamente para que junto entre comercial, marketing e o pessoal de inteligência de mercado consigam ali colaborar para que a empresa tenha sucesso. E o mais importante de tudo isso, que não adianta fazer nada, tudo isso que eu falei, nada adianta se não foco no for o cliente. Se a gente não cuida da experiência do cliente e o foco não for o cliente, aí eu estou perdida, tenho que fazer outra coisa, vou trabalhar com cachorro. É isso. Legal. Tati, vou para o nosso último ponto. Que tipo de conteúdo você gostaria de ver futuramente em novas pesquisas acadêmicas sobre trade marketing e merchandising? De cara, eu vou te responder que é a inteligência artificial de partida. Virou igual há um tempo atrás a gente falava do. A gente até fez lá o stand, meu Deus, como que era? Ai, minha cabeça não funciona, não. O mundo paralelo, que era o mundo dentro da internet. Eu esqueci o nome agora, meu Deus. Nossa, me fugiu. Deep Web? Ah, não, Não, não é realidade aumentada. não. É Eu tudo sei o que você está isso junto falando. dentro do mundo da internet. Bom, enfim, falava-se super disso, acabou, morreu, ninguém conseguiu nem tangibilizar e fazer esse negócio funcionar. Parar de falar sobre isso. Eu esqueci o nome agora, a hora que eu lembrar eu falo. Eu Agora a sei do que você gente não está falando. Eu sei do que você está sabe, falando. né? Pronto. Sei. Agora a gente está falando de inteligência artificial. Todo mundo vai para lá e para cá, meu. Inclusive hoje está rolando um evento super legal que é o Startse, que hoje é focado em inteligência artificial. Infelizmente eu não fui. A minha esposa foi ontem. Que ontem era de RH, né? Ela é da RH. Era É, RH e ia falar sobre o consumo disso, consumo de IA também com RH. Ela estava lá. pois é. Então, assim, muito legal. Cara, eu acho incrível, eu vejo coisas incríveis, mas eu quero ouvir mais sobre isso. Eu acho que a gente está muito mais avançado do que aquilo que se publica. Então, eu gostaria muito de quando a gente fala de pesquisa acadêmica para trade e merchan, como eu tangibilizo isso. Percebo que falar conceitualmente é fácil. Traz isso para mim dentro da prática. E traz mais exemplos. Nem o chat GPT consegue me dar tanto case, assim. Então, academicamente, acho que sim, poderia contribuir. A omnicanalidade, agora acertei. Ela também é um assunto que eu acho que precisa ser mais falado, mais estudado, porque a gente tem sim um crescimento do e-commerce, isso é fato, a gente não tem nem que discutir sobre isso. As compras online, de tudo quanto é jeito, elas acontecem. Mas e aí, quando a gente falar disso, faz esse trânsito entre o online e o físico para mim. Conta para mim o que é mais importante. Eu queria ler mais sobre isso. Não vejo, tá? Assim, tem conteúdo? Tem. Você vai buscar? Tem. Mas tudo aquilo que tem pouca experiência. Eu queria mais experiência e menos conceito, mais prática do que texto, sabe? Eu sinto falta disso. Os exemplos, quando você busca os cases, eles são sempre bem. Olha, eu tenho um livro para dar com pau, mas eu ainda não consigo tangibilizar isso com tanta eficiência para te dar clareza, por exemplo, de qual caminho eu acho que seria bacana, se são juntos, separados. Inclusive, eu estou me propondo agora para 2025 fazer um estudo de trade dentro do online, que Legal. cresceu. Mas a gente já fala disso, ó. Eu estava Sim. na Marco, já tinha um promotor online. E aí, passaram 10 anos. Eu ainda não vejo se executar. Entendeu? Sim. Legal. A IMB ensaiou, mas mudou de ideia. Aí a gente entra em assuntos que são mais comuns, mas que eu também acho que são bacanas, assim. Então, sustentabilidade e responsabilidade social. Legal, a gente fala num todo, né? Importância do todo. E no trade? Quais são as estratégias que a gente poderia incorporar como prática, por exemplo, dentro do que a gente está falando, de trade merchandising? De novo, a questão de práticas, experiências, né? É...
Deixa eu ver o que mais que eu É acho que que é quando a legal. gente fala de ESG no trade, se fosse para aí, tinha que falar como tangibilizar e falar de resultado mesmo, né? Porque hoje, quando eu penso em ESG dentro do trade, eu não consigo ver gerar um impacto positivo em resultado. Eu vejo gerar um impacto positivo para o mundo, para a imagem, Exato. mas em resultado talvez fosse também algo legal, né? É. Bom, aí a gente tem falado bastante também, a gente tem visto o quanto a mídia digital, eu até comentei isso com você, o quanto ela influencia no consumidor, né? Na compra do consumidor. Mas quando a gente fala desse marketing de influência lá no ponto de venda, será que a gente considera o crescimento dessas redes sociais, dos influenciadores, com o impacto do que. Como é que eles influenciam lá no ponto de venda físico? Será que ele impacta? A gente consegue medir isso? Será que isso tem uma conexão direta? Sei. Isso são pontos para mim, por exemplo, que trazem valor para quando a gente fala do conceito acadêmico, tá? Eu acho que são esses, assim. Esses são os que eu tinha anotado que eu achava que acho que são mais diferentes. Eu não sei se meus coleguinhas falaram esses também, mas eu é que o resto eu acho muito, por exemplo, você busca lá, eu falo que eu também estudei, né? Quando a gente fala, por exemplo, de comportamento do consumidor, tem a rodo, né? Tem para tudo quanto é lado. A gente tem, quando a gente fala, por exemplo, da compra do consumidor, a gente fala do shopper, a gente fala das influências dos fatores, do que a gente teve de mudança. A pandemia, por exemplo, teve um reflexo mega relevante dentro do nosso canal. Cara, a gente tem o trade antes da pandemia e depois da pandemia. Sim. Mas você vê academicamente, vocês falam sobre isso? Não, o trade, e aí é algo que eu até falo com, a- com o pessoal mais acima ali dentro da universidade, ele não tem tido muita luz acadêmica recentemente. Então foi mais um dos itens que eu falei, opa, então é para cá que eu vou. Né? Se não está tendo muita luz, vamos começar a jogar luz, vamos ver o que acontece. Pois Eu não é, quero necessariamente falar do mesmo que todos falam. E é com isso que eu trabalho, é para cá que eu vou. não é? É isso. Acho que era Perfeito. isso, ó. Acho que são esses os pontos. Foi muito diferente dos meninos? Ai, meu Deus. As maiores distâncias, quando eu olho vocês três de forma junta, as maiores distâncias estavam no item 6, né? Que eram os três KPIs. Ah, Deixa eu só eles olhar falaram o aqui. quê? Eu fiquei curiosa. A gente toma um café, eu falo, não tem problema. Ah, eu vou É, perguntar para eles, é que o Feltrinho não tá aqui. Mas eu vou perguntar. ó, não teve nem mesmo um KPI que os três falaram. Eu esperava Sério? que, eu esperava que vocês fizessem realmente análise do que é relevante e diferente. Mas não teve nenhum KPI que ó, os três falaram a mesma coisa, não. Muito bom. Teve, teve só um que o Feltrin e o Pedro falou igual, mas o resto eles não falaram e você não falou nenhum dos deles. Interessante. Esperado também. Meu Deus, que medo, viu? Julgamento de valor aí, viu? Ai, ai, ai. Pelo amor do Senhor. Mas enfim, Tati, é isso. Obrigada, viu? É, Cara, eu te demandei muito mais tempo do que você dividiu comigo, mas obrigado. Foi Imagina. extremamente interessante a conversa e as respostas, e com certeza vai me ajudar muito, se Deus quiser, E sim, eu finalizar com espero. sucesso isso. Eu te falei, eu sei bem a dor, então, cara, você pode contar comigo se você precisar de alguma coisa. Eu espero de verdade. Eu nunca tinha feito isso, tá? Achei bem legal. Acho que é uma prática que nos obriga a pensar um pouco, sabe? Assim, tanto que ontem à noite, quando eu cheguei em casa, eu falei, deixa eu dar uma lida nas perguntas, que eu não fazia ideia do que você ia perguntando. E deixa eu dar uma lida nas perguntas para ver se, tipo, cara, se faz sentido o que eu tô falando, se, né, eu não... Porque eu também falo muito, como todo comercial, e aí, às vezes, sair um pouco dessa conversa, só tem que ter uma certa eloquência do que você vai falar. Então, se por acaso eu sair muito, desculpa, eu tentei trazer o que eu entendo como verdade dos conceitos que eu aplico, daquilo que de fato eu faço, porque falar é fácil, mas tem que fazer, né? Verdade?
Então, eu sempre discurso um pouco daquilo que eu acredito e do que eu faria se eu estivesse sentada do lado de lá, tá? Que é um pouco das minhas dores. Então, desculpa se teve alguma coisa que ficou muito fora da sua expectativa, me perdoa. Não, não, assim, ó, eu vim para cá e faz parte do conceito dessa entrevista semi-estruturada. A função era vocês darem a sua resposta, comigo intervindo o mínimo possível. Eu só intervia quando eu ficava muito curioso com alguma coisa, eu achava que ia ser legal você aprofundar mais, tipo a história do Roy, Aham, ou, e aí não teve nenhum caso no seu, de eu virar e falar, olha, a resposta dela não responde de forma plena a pergunta. Aí eu teria que entrar para te jogar que um bom. pouquinho para o lado. Menos mal. Mas né, nessa daqui eu não precisei fazer isso nenhuma vez. E é Tá isso. bom. Tati, Beleza, muito obrigada. Foi um obrigado pelo prazer, seu viu? tempo. Eu desejo super sorte para você, que seja uma boa entrega, que você faça um projeto legal. E depois, se você quiser e se sentir à vontade, dividir o projeto para a gente dar uma lida, como é que você embalou, porque não deixa de ser uma defesa, um assunto que você academicamente está construindo. E sempre acho que a troca das informações, aquilo que a gente entende como não só do lado acadêmico, mas perspectiva, né? Acho que tem muito a ver com a sua perspectiva profissional. Então, muito obrigada por dividir esse momento, te agradeço de verdade, fiquei lisonjeada com o seu convite. Obrigada. E eu fiquei muito feliz que você aceitou. É, a intenção, eu vou terminar a gravação aqui, só. Pronto, Só para acabou a seu gravação. coordenador não falar.